Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Vou deixar claro para o senhor, como general, o senhor sabe o que é uma ordem manifestamente ilegal. A digital do senhor está Aquilo é um jargão aqui, simplório colocado para discussões de internet. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato. Eu vou repetir, não haveria força ou qualquer bem material que me desse a condição de eu assumir o Ministério da Saúde não tendo conhecimento da doença. A White Martins foi consumindo o seu estoque até chegar em 13 para 14, quando teve uma queda de 20%. E isso aconteceram por 2 a 3 dias. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortes. O Conselho Federal de Medicina fez uma publicação clara, dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, cloroquina, de forma off-label. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, mas não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Esse é mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio, eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o avanço da pandemia, sobre a situação da CPI e escutamos Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que trata de alguns dos principais temas dessa semana, e a companheira Ana Flávia, do DCE da UFERSA, que fala das mobilizações convocadas para o dia 29 de maio. E pessoal, começamos a edição de hoje com os números da pandemia no Brasil. Hoje, o país registrou a marca de 2.215 novas mortes nas últimas 24 horas, chegando a um total oficial de 446.309 pessoas mortas. Ou seja, quando a gente voltar aqui no podcast na edição de segunda-feira, é possível que nós já tenhamos ultrapassado a marca de 450 mil vidas perdidas. Enquanto isso, a vacinação avança num ritmo muito lento, ou melhor, quase não avança. Até o momento foram distribuídos a estados e municípios 89.500.000 doses de vacinas contra a Covid. Mas desse total de 89.500.000 doses, foram aplicadas 56 milhões, sendo que 37,9 da primeira dose e 18 milhões da segunda. Isso mesmo, gente. Somente 18 dos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras tomaram as 2 doses de vacinas até agora. 18 milhões. Em meio a essa situação, com mais de 2.000 pessoas morrendo por dia, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome e mais de 40 milhões de desempregados, podemos enfrentar uma terceira onda da Covid. É isso que tem sido dito por diversos especialistas, como o neurocientista Miguel Nicoleles, que estava até um dia desse assessorando as políticas do consórcio Nordeste. Uma terceira onda pode recolocar o número de mortes diárias acima de 3.000 já a partir da primeira semana do mês de junho. Essas são estimativas apresentadas, por exemplo, pela Universidade de Washington. E isso pode acontecer caso continue nesse atual ritmo de vacinação, ou seja, sem que ela avance. E a gente tem observado que é por esse caminho que a gente está trilhando. Por exemplo, a cidade de Araraquara, em São Paulo, que é governada pelo companheiro Edinho, se tornou um exemplo do combate à pandemia.
ela foi a primeira cidade do país que decretou um lockdown quase que total e que conseguiu zerar o número de novas mortes. Mas até mesmo lá se voltou a registrar um crescimento no número de casos. E o prefeito Edinho determinou que as atividades econômicas vão voltar a ser paralisadas caso a taxa de contaminação chegue a 30% nos exames realizados entre sintomas por 3 dias seguidos, ou ainda caso atinja 20% nos testes feitos no município, o que é algo que pode acontecer nessa semana. Um outro exemplo é no Rio Grande do Norte. Lá já há decretos que estão retomando medidas restritivas em algumas regiões do estado. E isso está acontecendo a pedido dos prefeitos. E isso ocorre na semana em que o país registra o primeiro caso confirmado de uma nova cepa, a cepa indiana. Ou seja, companheirada, a pandemia pode ter mais um repique. E o motivo principal não é outro, senão a política de morte do governo Bolsonaro. Uma política que impediu e segue impedindo o acesso às vacinas e que joga a maioria do povo na fome e na miséria, tendo que se expor às piores condições para tentar sobreviver. De tal forma que, como vai ser comentado por Natália e por Ana Flávia, se torna ainda mais urgente a mobilização para a gente colocar um fim nesse governo e em suas políticas. E para que um governo popular assuma o governo e proteja a vida do povo. Porque enquanto a direita continuar governando, milhares vão continuar morrendo, milhões vão continuar passando fome, e o patrimônio e a soberania nacional vão continuar sendo entregues a cada dia. Nesse sentido, a gente não pode deixar de comentar talvez um dos principais fatos que marcou essa sexta-feira, que foi a divulgação em diversas redes sociais, inclusive no Twitter, do companheiro Lula, de um encontro entre ele e o ex-presidente tucano, Fernando Henrique Cardoso. Teve muita gente aí da esquerda compartilhando, comentando, falando que foi um gesto de grandeza, algo importante, porque demonstra sensatez, equilíbrio, unidade entre aqueles que pensam diferentes, mas porque é necessário num momento como esse. Mas, companheirada, convenhamos, quando a gente está falando da crise que a gente está vivendo, a gente está falando de uma crise que tem Bolsonaro como seu principal representante, causador, mas que também tem uma série de cúmplices. E alguns dos cúmplices dessa crise, alguns dos cúmplices, por exemplo, da entrega do patrimônio nacional, da entrega da soberania nacional, da ampliação da fome, do desemprego, do crescimento da miséria, é justamente um setor dessa direita que ajudou a eleger Bolsonaro e que até hoje está sustentando o Bolsonaro. E que, em que pese alguns, como FHC e outros, afirmem que pontualmente discordam do que Bolsonaro representa, ao fim e ao cabo eles estão nesse momento defendendo a política econômica que está sendo implementada. Não fosse isso, não teríamos tido essa semana, por exemplo, a aprovação na Câmara da privatização da Eletrobras. É por isso, gente, que nós não podemos ficar aqui passando pano para qualquer tipo de setor da direita. Muito pelo contrário. A gente tem que derrotar Bolsonaro para desfazer tudo que ele e essa direita cúmplice fizeram. Tem que desfazer a política de teto de gastos, tem que desfazer as medidas de privatização, tem que desfazer todo o programa ultra-neoliberal implementado desde a Ponte para o Futuro, que foi um ponto do passado. É disso que se trata. E quando a gente vê cenas como essa e gestos como esse, o que está implícito aí, na verdade, é uma limitação essa possibilidade. Porque essa direita canalha, volta a dizer, cúmplice do programa genocida do Bolsonaro, é contrário a desfazer tudo isso, porque concorda no fundamental com a política ultraliberal. É por isso que a gente não pode, volto a dizer, passar pano para nada disso. Nós temos que enfrentar e derrotar Bolsonaro e toda a direita que ajudou a elegê-lo e que sustenta a sua política de morte. Diante dessas pesquisas que saíram recentemente, a gente insiste. A força política, social e eleitoral que Lula representa agora tem que servir e tem que ser canalizada e mobilizada para a luta social, para a mobilização social. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai escutar agora as companheiras Natália Sena e também a companheira Ana Flávia. E
Natália, a gente começa contigo. Tu pode falar pra gente como é que foi essa semana, do ponto de vista da disputa no Congresso, na Câmara, as aprovações, e também a tua opinião em relação à mobilização convocada para o dia 29? Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, eu queria comentar sobre duas coisas que eu acho que essa semana merecem destaque. Primeiro, a questão institucional, né? Tanto a CPI da Covid no Senado, quanto o que está rolando na Câmara, e também as articulações para as próximas eleições, né? As eleições nacionais de 2022. E também queria comentar um pouco sobre o debate acerca da volta às ruas, digamos assim, por parte da esquerda, né? Aconteceram atos no dia 13 de maio e estão convocados agora mobilizações para a próxima semana, nos dias 26 e 29 de maio. Então eu queria comentar um pouco sobre essas duas coisas. Começando pela CPI, né? Cada semana fica mais evidente a responsabilidade de Bolsonaro, a situação que o país está vivendo no que diz respeito à pandemia, né, nas decisões que foram tomadas e na falta de decisões que acabaram por favorecer o avanço da pandemia, o avanço das mortes e, consequentemente, o agravamento da crise social, da crise sanitária e da crise econômica no país. A gente já está quase chegando na marca de 450 mil pessoas mortas pelo Covid-19 e essa semana na CPI aconteceram depoimentos importantes, né? Depoimentos de ex-ministros do governo Bolsonaro. Os dois ex-ministros que deram seus depoimentos essa semana na CPI foi, primeiro, Ernesto Araújo, ex-chanceler, e o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que foi o depoimento mais esperado até agora da CPI da Covid, né? Ambos, cada um ao seu modo, mentiram muito, descaradamente, com o objetivo de proteger Bolsonaro e também de proteger a si mesmos, é claro, né? Porque a gente sabe que todos esses auxiliares do segundo escalão do governo que aceitaram participar dessa política, né, da política que foi implementada em relação à pandemia, são cúmplices do genocídio que está em curso. Então, descaradamente, eles mentiram na CPI, afirmando que o que eles falaram, o que eles escreveram, não tinha sido falado, não tinha sido escrito, assim mesmo, na cara dura. No depoimento de Ernesto Araújo, a principal questão, eu acho que foi o fato dele ter escancarado que não houve nenhuma, né, absolutamente nenhuma atuação do Ministério das Relações Exteriores no que diz respeito à aquisição das vacinas. A gente sabe que, inclusive, a forma como o ministro e o ministério escolhe se posicionar acerca da China, inclusive, dificultou em vários momentos a articulação necessária para garantir tanto a vacina quanto os insumos. E, além disso, o ex-chanceler admitiu que não moveu nenhuma palha, né, não se movimentou em absolutamente nada para agilizar o fornecimento de oxigênio para Manaus, que se deu via governo da Venezuela. Já Pazuello, né, que foi, como eu disse, o depoimento mais esperado dessa CPI até agora e que teve um depoimento que durou 2 dias, né, adotou uma linha muito firme de defesa de Bolsonaro, né, mentindo, inclusive, sobre aquela famosa ordem que foi dada em vídeo para não comprar a Coronavac. Tem aquele vídeo do um manda e o outro obedece, e também tem aquele outro vídeo de Bolsonaro falando para a imprensa que teria mandado desfazer a negociação, né, desautorizado a compra da vacina Coronavac. Inclusive, sobre isso, uma coisa que apareceu no depoimento de Pazuello, que está sendo comentada por alguns analistas, é que eles estão querendo criar uma tese, né, uma linha de defesa de que o que é falado nos vídeos, nas redes sociais, não seria sério. O que valeria seriam os documentos oficiais, enfim. E com isso querem dizer que o que o presidente fala para a imprensa, ou escreve no Twitter, ou fala nas suas lives, não poderia ser utilizado como elemento das ordens que ele dá, das posições que ele adota enquanto presidente. Então, isso está aparecendo no depoimento de Pazuello, ficou bem evidente que essa linha de defesa pode ser utilizada tanto pelos ministros, o próprio Pazuello utilizou, quanto por Bolsonaro. Enfim, Patrick, eu acho que é importante, né, a gente acompanhar a CPI, a gente tem feito isso desde o início e, na minha opinião, o que está acontecendo é o que aconteceu até agora, de uma forma geral, né, teve momentos de maior defesa do governo e outros momentos que
Os depoentes deixaram mais explícito os crimes que o governo cometeu, mas de uma forma geral, tudo que aconteceu até agora contribui muito para o desgaste político do governo e ajuda, sim, a consolidar a certeza de que Bolsonaro cometeu irrefutáveis crimes de responsabilidade, né? Então, por isso eu acho que a CPI é uma trincheira importante que a gente deve acompanhar, analisar e também pressionar, né? Utilizar como forma de pressão, tanto em relação aos senadores quanto em relação a quem vai lá dar o seu depoimento. Por outro lado, Patrick, na Câmara, né, eu queria destacar 2 derrotas que a gente sofreu aí nos últimos dias, que são a aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né, que aprovou flexibilizações nos processos de licença ambiental, e que, coincidência ou não, essa semana, logo após essa aprovação, foi deflagrada a operação da Polícia Federal, que envolveu diretamente o ministro Ricardo Salles e o presidente do IBAMA. E uma outra derrota que a gente sofreu aí na Câmara foi a aprovação da MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras, né? Ambas foram aprovadas na Câmara, ainda vão para o Senado, mas significam, né, bom registrar isso aí, derrotas para a nossa pauta, e significam que a maioria conservadora do Congresso segue passando a boiada. Sobre o governo Bolsonaro, eu queria comentar algumas coisas também, né? Primeiro, que as pesquisas indicam que o país estaria dividido ao meio quanto à oportunidade de impeachment, ou seja, uma parte da população, mais ou menos a metade da população acha que deveria ter, a outra metade acha que não deveria ter. E nesse ambiente, Bolsonaro reage, tanto buscando se preservar, quanto consolidar e mobilizar o seu apoio, o seu núcleo duro, na expectativa de que, no médio prazo, a situação sanitária e econômica acabem por beneficiar ele eleitoralmente, né? O que, com o avanço da vacinação, a gente acha que a tendência é que aconteça mesmo uma certa melhora, tanto da situação sanitária quanto da situação econômica. E aí, nesse sentido de consolidar e mobilizar o seu núcleo duro, vamos lembrar do ato que ele fez no Dia das Mães, né, com centenas, se não milhares de motoqueiros lá em Brasília, e também do ato, nesse último domingo agora, com o pessoal do agro, né? Então, ele também não está parado, vendo a pressão sobre ele aumentar, tanto por conta da CPI, quanto por conta da recuperação dos direitos políticos de Lula e das várias pesquisas que têm indicado que Lula ganha dele na eleição presidencial. Bolsonaro não está vendo isso acontecer de braços cruzados, não vai ficar assistindo uma derrota, ainda mais uma derrota para Lula, para a esquerda, para o PT. E aí, enquanto uma parte da esquerda está com os olhos postos nesse calendário, né, pensando nas eleições do ano que vem, desde o início da pandemia, a direita tem sido mais presente nas ruas do que nós. Claro que muitas manifestações da direita são pequenas, são compostas por grupos militantes restritos, né, em sua maioria não seguem as recomendações sanitárias, mas o problema é que praticamente não existem mobilizações de rua do nosso lado. E, quando existem, ainda estão sendo muito incipientes. Agora, sobre isso, é importante destacar o seguinte: as mobilizações do 13 de maio, que foram convocadas como reação ao que aconteceu em Jacarezinho, apesar de não terem sido massivas, não deixam de ser um marco no que diz respeito à retomada das ruas pelo nosso lado, né? Se isso vai significar o início de um processo mais amplo ou se foi apenas algo pontual, ainda não tem como saber. Mas o que eu queria comentar também sobre isso, Patrick, é o seguinte: tem uma polêmica em curso, né, sobre esse assunto da convocação de mobilizações de rua pela esquerda, né, sobre dar um passo além nesse assunto da convocação de mobilizações de rua. Esse debate apareceu, né, numa plenária que foi realizada há alguns dias atrás, das frentes, né, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, com as centrais sindicais, movimentos sociais, com os partidos de esquerda, e plenária na qual foram convocadas mobilizações para a semana que vem, para os dias 26 e 29 de maio. São mobilizações cujo formato ainda está em discussão, tem muita confusão sobre o que de fato vai acontecer em cada dia, mas eu acho que tem uma tendência aí, na próxima semana a gente vai ver se confirma, a que tenham mais atos presenciais do que em todas as outras datas em que algum tipo de mobilização aconteceu, mesmo sem convocação das organizações, né? Claro que isso não
elimina as divergências seguem existindo, mas a minha impressão é que está tendo aí uma mudança no estado de ânimo de alguns setores, né, do nosso lado sobre essa questão de ir para as ruas, né, da necessidade de ir para as ruas. Mais gente começa a defender essa posição e setores que já estavam defendendo começam a elevar o tom e, de fato, agir para que as convocações tenham materialidade, que as manifestações, de fato, aconteçam com atos presenciais. Agora, o que a gente sabe, pelo menos até a preços de hoje, né, é que a maioria que dirige as principais organizações, que são o PT, a CUT e o MST, segue ainda rejeitando a possibilidade de mobilização presencial em razão da situação sanitária e da necessidade do isolamento social. Agora, quem defende isso, né, argumenta a questão das recomendações sanitárias. E esse argumento, convenhamos, né, essa altura do campeonato, desconsidera totalmente que a imensa maioria da população está vivendo normalmente. Vai ao trabalho, vai ao mercado, as escolas estão reabrindo, pega ônibus, pega metrô. E o ponto é o seguinte: se pode trabalhar, se pode estudar, por qual motivo não se pode lutar? Não se pode fazer mobilização contra o governo que está causando, né, toda essa crise que o país está vivendo. Já faz um tempo que essa questão está sendo colocada, né, pelo menos desde meados do ano passado. Naquele momento, pouca gente achava que a pandemia seguia o rumo que está seguindo, que a gente ficaria nessa situação por anos, né? E hoje tudo indica que vai ser isso mesmo, que esse ano, por exemplo, a situação ainda não vai se resolver por inteiro, o que só reforça a ideia de que é preciso lutar aqui e agora, não deixar o governo Bolsonaro seguir matando gente num passeio até 2022. E aí, diante disso, diante desse debate que está acontecendo aí entre as organizações, eu queria destacar aqui uma discussão interessante que aconteceu essa semana, envolvendo diversos epidemiologistas sobre cuidados sanitários em manifestações. Tem uma página no Twitter sobre isso, chamada Protesto Sem Covid, e nesse debate a principal explicação que apareceu é sobre o protesto ao ar livre e utilizando máscaras adequadas ser um ambiente muito seguro, né? Porque em torno de 0,1% das contaminações acontecem nessas circunstâncias, ou seja, acontecem ao ar livre e usando máscara. Então, tem um debate sobre isso, né, acontecendo, deve aparecer mais conteúdo acerca do assunto aí nos próximos dias e semanas, mas o fundamental nessa discussão é o seguinte: manter o governo Bolsonaro também não é sanitariamente seguro, né? Então, eu acho que seguir insistindo 100% nessa ideia de que é preciso fazer isolamento social, quando essa não é a realidade mais de quase ninguém, né? Inclusive quando tem evidências científicas sobre a possibilidade de fazer protesto com segurança, não faz mais o menor sentido, para além ou da autoproteção individual de quem está defendendo isso, ou de uma posição política que de fato não quer derrubar o governo, não quer radicalizar a situação política no Brasil hoje. Enfim, acho que a esquerda precisa estar onde o povo está, né? E esse lugar não é nas lives, não é atrás das telas, é nas ruas. As pessoas estão nas ruas, estão trabalhando, estão se expondo, e a gente precisa utilizar essa situação para convocar o povo para as ruas também, para se mobilizar contra o governo. Agora, Patrick, o que não está mudando de jeito nenhum é o sofrimento do povo brasileiro, né? Esse só faz crescer com o aumento do desemprego, o aumento das situações de vulnerabilidade social, da miséria, da fome, né? Por isso é que a gente insiste, né? Não achamos que é razoável deixar Bolsonaro no governo por mais de um ano, né? Até uma eventual derrota em 2022. O sofrimento do povo só aumenta e, diante disso, uma reação à altura precisa existir do nosso lado, né? Que não pode ser, na nossa opinião, apenas ficar meses a fio, mais de um ano, se preparando para vencer uma eleição presidencial, né? A gente quer, com isso, insistir que medidas para, pelo menos, tentar derrubar o governo antes precisam ser tomadas. Até porque, como eu disse antes, né, Bolsonaro não vai ficar de braços cruzados assistindo uma vitória nossa, né? Uma vitória nossa na eleição de 2022 certamente não será um passeio, e tudo que a gente fizer, tudo que a gente puder fazer
antes disso, esse ano, aqui agora, para desgastar o governo e dificultar as medidas que eles tomam para serem vitoriosos, é fundamental e deve ser feito. Acontece que uma parte importante da oposição, dos setores populares de esquerda, das organizações populares, prefere ainda trabalhar com outro calendário, né? Não é com o calendário do aqui e agora, mas com o calendário das eleições de 2022. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, Ana, esse programa de hoje é muito dedicado ao tema da mobilização. Então, eu queria que tu também comentasse, e aí do ponto de vista da luta dos estudantes, da juventude, como é que vocês estão encarando essa convocação do ato para o dia 29 e como que o movimento estudantil e vocês estão se organizando para participar? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em especial os estudantes petistas que nos acompanham. Bom, companheiro, o dia 29 de maio foi tirado em uma recente plenária de organização das lutas populares, que contou com a participação de centrais sindicais, de partidos políticos, de frentes, e que eu vejo que é uma resposta ao, por exemplo, o massacre de Jacarezinho e ao 13 de maio, que foi justamente uma consequência, uma reação ao massacre de Jacarezinho, as mortes que têm ocorrido diariamente devido a esse governo assassino e também aos cortes orçamentários que ganharam grande repercussão agora, os cortes orçamentários nas universidades e institutos federais, inclusive com sinalização de fechamento de portas de universidades, a exemplo da UFRJ. Então, o que a gente vem notando é que a temperatura está aumentando e a conjuntura tem empurrado para uma alteração de postura de alguns setores da esquerda. Obviamente, alguns setores, não todos esses setores acreditam que de fato está na hora de voltar às ruas, que está na hora de convocar as pessoas massivamente para atos de rua. Mas isso é muito importante. Um exemplo disso é a União da Juventude Socialista, que é a juventude do PCdoB, que hoje dirige a UNE e que está encampando na UNE o dia 29 de forma presencial, ao passo em que a maioria da juventude do PT na UNE não tem uma postura firme sobre a necessidade de irmos às ruas, de convocarmos os estudantes para ir às ruas e titubeia. Eu não estou querendo aqui dizer que é consenso em toda a UJS que deve-se ir às ruas. Obviamente, a gente está num processo de contradição, inclusive, das nossas organizações. Mas a UJS está encampando, enquanto a maioria da nossa juventude ainda está titubeando. E ainda assim, vale mencionar também o movimento sindical, que está muito acanhado. Em muitos locais, por exemplo, o movimento sindical, a maioria do movimento sindical, não todos os setores, mas a maioria está deixando ou dando graças a Deus para que o movimento estudantil tome o protagonismo do chamado dos atos às ruas, né? Alegando não só as questões da pandemia que aparece, mas também não querendo cair em contradição com sua base, até porque a grande maioria do movimento sindical está defendendo que todo mundo fique em casa. O 1º de maio foi um show de internet em parcerias, com acenos, com a própria direita. Enquanto isso, a direita estava numa ofensiva contra nós, chamando gente no 1º de maio para ir às ruas, defender o genocida. Não dá para a maioria da esquerda, frente a isso, ficar com suas caras estampadas atrás de celulares e computadores. É preciso que a gente atropele esse tipo de posição moderada. E uma das coisas que a gente vem observando e que é parte desse processo de contradição que as nossas organizações de representação de classe estão, é, por exemplo, vamos fazer um ato com número reduzido, não vamos convocar todo mundo. Mas são posturas que a gente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, tem conseguido atropelar de alguma forma com as ações unificadas com todo o campo, né? E outro elemento que é importante para a gente sentir como está isso é que a gente tem sido muito procurado por pessoas desorganizadas que não estão acostumadas a ir às ruas e que têm falado a seguinte coisa: ei, dia 29 vai ter aqui, né?
tem que ter, porque vai ter em todo o Brasil. Então, isso são elementos para a gente ver que a temperatura está aumentando, que as pessoas consideram que Bolsonaro é sim tão nocivo, ou se não mais nocivo, do que esse vírus. Então, é guarda muito alta para a gente atropelar os moderados, para a gente derrotar os pelegos e aqueles que acham que vão se sustentar atrás de seus celulares e computadores, enquanto a vida real é a vida do trabalho presencial para a maioria da classe trabalhadora. Enquanto a vida real está mostrando, escancarando um governo assassino que tem rasgado os nossos direitos. E a gente não pode fingir que nada está acontecendo. A gente não pode fingir que é dia de luta nos nossos celulares. Vamos fazer luta nas nossas redes sociais, nos nossos Facebooks, nos nossos Instagrams. Vamos fazer mais uma live. Não, não é isso. A gente tem que responder à altura. Até porque os fascistas, os bolsonaristas, estão assanhados. A gente tem visto em todo canto ofensiva no sentido de tentar enquadrar companheiros em lei de segurança nacional. Aqui em Mossoró já é a terceira vez que bolsonaristas param na UFES, arrancam as faixas que a gente coloca contra o governo. Então eles estão assanhados. E se a gente não imprimir uma ofensiva que só vai ocorrer nas ruas, na luta de massas, para derrotar esse governo, a gente vai sofrer uma grande derrota, assim como a gente tem sofrido ao longo de todo o tempo. Então, que vamos às ruas, que construamos mais dias 29, como o que iremos construir de forma unificada. E até a vitória sempre, venceremos, fora Bolsonaro. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Nós voltamos aqui na próxima segunda-feira, onde a gente deve escutar a companheira Jandiro Errara, da CUT, e vai falar o que está rolando no movimento sindical no que diz respeito à organização para os dias 26 e 29. Nos encontramos em breve. Saudações petistas e até mais.